nas festas de final de ano é comum soltar foguetes, e esse barulho pode atrapalhar os animais de estimação, e é sobre isso que a gente conversa hoje com a Flávia. Flávia, eu gostaria de começar te perguntando então, como é que a gente percebe que os animais estão com medo? Bom, os animais têm diversas maneiras de demonstrar o medo, né? Eles podem tremer, eles podem vocalizar bastante, essa vocalização podem ser uivos, podem ser latidos, pode ser até o próprio choro, né? A vocalização de lamentação. Eles podem ficar mais agressivos, né? Podem atacar, podem se esconder, então vai depender de cada animal, assim, vai demonstrar de uma certa maneira, né? Esse medo excessivo, ele pode causar algum problema, no caso de saúde nos animais? Bom, o medo estressa, né? A gente entende assim, até porque a gente também sente medo, a gente sabe que a situação de medo é uma situação muito estressante. No caso de animais que já têm algumas patologias, por exemplo, cardiopatas, isso sim pode causar um problema, né? A gente nunca pode estressar demais animais com essas patologias. E, enfim, né, animais que são muito nervosos também, com certeza isso aí prejudica na saúde deles, né? Tem função da liberação de certas enzimas, né? No caso, os animais, eles têm uma audição mais aguçada que a nossa, né? Eu gostaria que tu explicasse um pouquinho mais a respeito disso, para o pessoal de casa entender por que os fogos de artifício, eles prejudicam tanto os animais. Bom, em função, claro, né? Como tu falou, eles têm a maioria dos sentidos, na verdade, mais aguçados que os nossos, né? Com exceção da visão. E com certeza isso aí vai prejudicar porque acaba até machucando, né? Às vezes, alguns animais. O que acontece? O que a gente tem que fazer, a postura que a gente tem que ter. Primeiro, é tentar educar o animal a se acostumar a ouvir determinados ruídos, né? Até uma certa idade, né? Que seria a idade de educação do animal, de socialização, que a gente chama. E se isso não foi feito, a gente tem que adotar algumas posturas, né? Porque, na verdade, sim, a gente tem que pensar que o comportamento de cachorros, em especial, ele vai se basear num comportamento de matilha, tá? A gente nunca pode pensar de outra maneira quando a gente for falar de cães, tá? Então, se a gente quer demonstrar para o animal que aquele barulho não é um problema, a gente tem que agir como se aquele barulho não fosse um problema. Então, o que a gente costuma fazer errado? Ou a gente xinga o animal porque ele está latindo muito, ou porque ele está muito agressivo, ou porque ele está, no caso, enlouquecido, né? Porque às vezes eles ficam assim, completamente fora do seu normal, né? Ou então a gente vai ali e consola ele, né? Então tá fazendo um reforço positivo quando a gente não deveria fazer um reforço positivo quando o animal tem medo. Então a postura que a gente tem que adotar é, né, como seria o líder da matilha, é ignorar aquilo, né? Demonstrar para o animal que aquilo não é uma ameaça para ele, né? E que aquilo não tem a menor importância, né? Mais ou menos isso. O pessoal de casa também pode optar por usar medicamentos para os animais que estiverem com muito medo? Olha, existem veterinários que recomendam, né, que eu acredito que sempre se pode resolver. Claro, existem casos, né, mais críticos de animais muito nervosos, que daí é um pouco mais complicado da gente administrar só com o manejo. Mas eu acho que primeiro vale uma tentativa, né, antes da gente, né, administrar antidepressivos que estão sendo super usados agora, ansiolíticos, né. Eu acho que a gente pode fazer uma tentativa, né, de repente isolar o animal, colocar ele num lugar que ele considere seguro, que a gente sabe que ele está seguro, né, às vezes perto da gente para demonstrar que ele, né, a gente está aí, então ele pode ficar tranquilo, que não vai acontecer nada com ele. Algumas pessoas costumam usar algodão nos ouvidos, né, que abafa um pouquinho o som, é uma alternativa, né, e claro, né, se nada disso resolver, tem que procurar o veterinário, claro, né? Porque a gente não pode sair administrando esse tipo de medicação, né? Sem uma orientação médica, né? Mas sim, pode ser usado, né? No caso, a gente poderia também indicar a homeopatia? O que acontece? A homeopatia, na verdade, nunca vai ser uma medicação que vai ser usada para tratar uma doença, tá? Ou, no caso, não que isso seja uma doença, mas não vamos tratar esse sintoma, a gente vai tratar o doente em si. Então, quando a gente encontra o remédio homeopático de um animal, se ele é um animal muito nervoso, ele tende a ficar mais calmo, pelo reequilíbrio da energia dele, né?
Então, em princípio, a gente não vai encontrar o remédio para isso, mas isso também pode ser resolvido, né, a partir da gente encontrar a medicação correta. Pessoal de casa que não quiser usar medicamentos, então o que é aconselhável fazer nesses dias da festa, né, de final de ano? Então, basicamente, a gente tenta transmitir segurança para o animal, né? Se for um gato, que é um pouco mais complicado, né, da gente manejar, coloca ele num lugar que seja um lugar mais tranquilo da casa, um quartinho, um banheiro, que não tenha muito barulho, né? Demonstra para o animal que a gente está ali, que ele está num lugar seguro. Pode usar os algodões, né, nos ouvidos, e tentar manter essa postura, né, de tranquilidade, de que nada está acontecendo, ignorar a situação, né, e evitar, né, xingar o animal, né, gritar com o animal, porque ele já está numa situação bem complicada para ele, é uma situação de muito estresse, né, e basicamente isso, né, o importante, na verdade, é a gente manter, assim, cuidar, tentar educar nossos animais durante o período de socialização, tá? Que seria dos 20 dias de idade às 12 semanas, é o período mais importante da vida de um animal, tá? Porque é ali que a gente vai dar toda a base de educação, assim como funciona para uma criança, né? Os primeiros anos são os mais importantes, então para o animal até as 12 semanas são os mais importantes, é ali que a gente vai mostrar tudo para ele, então a gente vai apresentar o mundo para ele, né? Então é importante a gente colocar, às vezes, barulhos altos, né, acostumar eles com sons altos, para que eles não enfrentem essas situações como situações de medo, de estresse. Existem, inclusive, produtos no mercado, né, que CDs e coisas afins, né, justamente para essa fase de vida aí, né, eu acho que dá para tentar. Super pertinente, então, o assunto de hoje no Amigo Bicho, né? Porque muitas pessoas acabam perdendo seus animais nesses dias. Então, importante as dicas de hoje. Espero que o pessoal de casa aproveite. Agradecer a Flávia, presente no Amigo Bicho de hoje. E também desejar às pessoas de casa um feliz ano novo, né? Que a gente se encontra no próximo programa Amigo Bicho. Até lá!